Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Vamos a mais uma aula de geometria analítica. Não perca esse vídeo, hein? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos aprender como calcular a distância entre dois pontos. Então, primeiramente, nós vamos começar. Eu tenho aqui um plano cartesiano, eixo X, eixo Y, e nós vamos marcar dois pontos nesse plano. Eu vou marcar um ponto que é -3 para X e 4 para Y. Então, aqui nós temos esse par ordenado. -3 para X e 4 para Y. Ok. Vou marcar agora um segundo ponto. Vai ser esse, certo? 1 para X e 2 para Y. E digamos que eu queira saber qual é a distância entre esses dois pontos. A distância entre esses dois pontos é a medida do segmento de reta que os une. Então, se nós formos unir esses dois pontos, nós vamos obter esse segmento de reta. Então, a medida desse segmento de reta é que vai me dar a distância entre esses dois pontos. Lembrando que aqui é 1 para X e 2 para Y. Mas, como é que eu calculo essa distância? Nós vamos calcular essa distância por meio da variação do eixo X, certo? E da variação do eixo Y. Então, primeiramente, eu quero definir aqui, esse aqui como sendo ponto A, e aí eu vou dizer que -3 é o x de A, certo? Que é o número ao qual o ponto A corresponde no eixo X e Y de A. Vocês já vão entender por quê. E aqui, vou chamar esse ponto de B, e aqui será o X de B e Y de B. Ok. Então, nós vamos calcular a distância, certo? Então, vamos pensar, primeiramente, separadamente no eixo X. Nós vamos observar qual foi a variação no eixo X. Então, no eixo X, nós temos que o X de A é -3 e o X de B é 1. Qual foi a variação? Então, para mim saber essa variação, basta eu saber quantas unidades separa o X de A do X de B. Quantas unidades são? 1, 2, 3, 4. Tem outra forma de fazer isso. Qual seria? Pegar o X de B, que é o meu ponto final, certo? Então, X de B, e subtrair do X de A. Quem é o X de B? 1. Menos. Quem é o X de A? -3. E aí, eu faço 1 menos com menos mais 3, que vai dar 4. Então, a variação no eixo X é de 4 unidades. Ok, vou guardar aqui esse 4. Agora, vamos calcular a variação no eixo Y, do ponto inicial para o ponto final. Então, qual foi a variação? Diminuiu 2 unidades. Então, 1, 2. Então, analogamente, eu poderia fazer o Y de B menos o Y de A.
y de B é 2, menos y de B, que é 4. E aí, 2 menos 4, menos 2. Então, a variação no eixo Y foi de menos 2 unidades, ou seja, desceu 2 unidades. E aí, como é que eu faço para calcular essa distância? Observe o seguinte, que essa medida aqui, que é a variação do eixo, no eixo X, essa medida aqui, certo? E essa medida, que é a variação no eixo Y, que nós encontramos quanto? Menos 2, é justamente essa medida aqui. Agora, veja o que foi que formou. Um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo onde possui um ângulo de 90 graus. E observe ainda que a distância entre o ponto A e o ponto B é justamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, para descobrir a distância entre o ponto A e o ponto B, basta que nós calculemos a hipotenusa deste triângulo retângulo. Mas como é que eu vou saber quanto é a hipotenusa desse triângulo? Ora, eu tenho os dois catetos, não tenho? Tenho. Por quê? Porque os dois catetos é justamente a variação no eixo Y, que está aqui, e a variação no eixo X, que também está aqui. Então, eu vou utilizar o quê? Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa de qualquer triângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, em outras palavras, chamando a hipotenusa aqui de A, esse cateto de B e esse de C, nós podemos dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que observe o seguinte, B é quem? A variação no eixo X, certo? O cateto T é a variação no eixo X, que nós achamos quanto? 4. Então, 4 ao quadrado, mais a C ao quadrado. O C é a variação do eixo Y, que nós encontramos menos 2. A ao quadrado é igual 4 ao quadrado, 16, mais menos 2 ao quadrado, nem precisava de parêntese, dá 4. A ao quadrado é igual a 20. Mas veja, eu quero a hipotenusa, eu não quero a hipotenusa ao quadrado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a operação inversa à da potenciação, que é o que eu tenho aqui. Ou seja, nós vamos utilizar a raiz quadrada. Então, a hipotenusa é igual a raiz de 20. Eu posso fatorar e aí eu vou encontrar 2 raiz de 5, certo? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B, que é a hipotenusa do triângulo, é igual a 2 raiz de 5. E aí, pessoal, nós podemos... O que nós fizemos aqui é, na verdade, nada mais, nada menos do que utilizar alguns conceitos onde nós podemos encontrar uma fórmula para calcular essa distância. Então, vamos analisar essa fórmula aqui, ó. A distância entre os pontos A e B é igual à raiz quadrada da variação no eixo X
ao quadrado, mais a variação no eixo y ao quadrado, que foi justamente o que eu fiz. O teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado mais o quadrado dos catetos. A hipotenusa ao quadrado é justamente a distância entre os pontos ao quadrado. Só que aí eu utilizei a radiciação para eliminar o quadrado desse lado. E a soma dos quadrados dos catetos. Os catetos é a variação no eixo x e a variação no eixo y. Então, a variação pode ser calculada dessa forma. Então, vamos resolver aqui alguns exemplos. Primeiro tem um ponto A e um ponto B, e eu quero saber qual a distância entre esses dois pontos. Então, nós vamos fazer o seguinte: posso aplicar essa fórmula e posso fazer ela separadamente, certo? Distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada x de B, lembrando, x de A, y de A, x de B, y de B. Então, x de B, quem é x de B? 0, menos x de A, que é menos 1, ao quadrado, mais y de B, que é menos 2, menos y de A, que é 3, ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Distância entre os pontos A e B é igual a 0 menos. Menos com menos vai dar mais, certo? Ao quadrado. Mais menos 2 menos 3 vai dar menos 5 ao quadrado. Distância entre os pontos A e B é igual a raiz 0 mais 1 vai dar 1, mais menos 5 ao quadrado, 25. Distância entre os pontos A e B é igual a 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 25, 26. Então, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz de 26. Nesse outro exemplo, nós vamos fazer a mesma coisa, certo? Então, a distância entre os pontos C e D é igual, lembrando, x de C, y de C, x de D, y de D. A raiz quadrada de x de C, x de D, vou botar aqui a fórmula, x de D menos x de C, sempre é ponto final menos ponto inicial, certo? Para não confundir. Mais y de D menos y de C ao quadrado. Distância entre os pontos C e D é igual. X de D é 4. Então, 4 menos x de C, que é 3, ao quadrado. Mais y de D, que é 0, menos y de C, que é menos 1, ao quadrado. D quatro menos 3 dá 1. Menos com menos mais, né? 0 mais 1, 1. Então, 1 ao quadrado. Distância entre os pontos C e D é igual a 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, que vai dar raiz de 2. Então, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curta, compartilhe com seus amigos.
Comenta aqui embaixo o que você achou, dê sua sugestão e até o próximo vídeo.